Hoje é dia de bate-papo com saúde integrativa. Bate-papo para a gente saber mais de como ser uma pessoa que conhece de verdade as práticas integrativas. Você conhece de verdade? Você é dentista, você é médico? Você conhece de verdade as práticas integrativas? Sem querer desmerecer, mas já puxando um pouquinho você, cutucando um pouquinho você. Quero saber se você tem intimidade, não só com ozonioterapia, mas você já conhece outras ferramentas que podem se juntar e mesclar e criar uma dança incrível na sua clínica e fazer de você uma pessoa que não precisa nem fazer tráfego pago? É isso mesmo. Muitas vezes você não está precisando de tráfego pago, não. Você está precisando, sabe de quê? De conhecimento científico. E para isso eu quero bater um papo aqui também com o professor doutor Neto Pignataro. Quem é esse professor doutor? Dentista, empresário, pesquisador, cientista e meu amigo, claro, palestrante dos congressos, professor da pós e fala com excelência sobre a parte de campo vibracional, medicina vibracional. Já vou acenar para ele, já vou aceitar a solicitação. Ele tem compromisso com os nossos 20 minutos de almoço. Então, hoje a gente quer falar um pouco mais sobre as novas fronteiras que o conhecimento do campo vibracional pode trazer para a gente dentro da nossa clínica. Eu não estou falando de coisas aleatórias ou coisas que estão lá no céu. Eu estou falando de como você vai aplicar esse conhecimento aqui e agora. Eu estou dentro do consultório. Vocês estão vendo? Aqui agora a gente vai aplicar esse conhecimento no nosso paciente e fazer a diferença. Não é mesmo, doutor Neto? Conta para mim, como é que tem sido a sua jornada aí? Eu sei que você andou até pela Rússia, eu sei que você escreveu um livro, prefaciou Korotov, que é o cara do campo vibracional. E eu sei que você hoje levanta tão alto essa bandeira que você hoje é o CEO da BioWell, que é uma empresa que faz máquinas que têm essa precisão no diagnóstico de vibração, campo vibracional dos pacientes. Conta um pouco dessa sua trajetória. Como é que você chegou nisso, menino? Fala para mim. Oi, doutora Cristina, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, também nos congressos, né? Desde há muito tempo já participando junto dos congressos da SBOSE, que foi um campo que me deu muito incentivo para poder compartilhar esse conhecimento. Mas tudo começou, na verdade, tudo começou há muitos anos atrás, acho que na minha infância, já porque eu sempre gostei eu sempre fui curioso com ciência, sempre gostei da acupuntura. E na universidade, durante a minha vida acadêmica, eu comecei a treinar artes marciais e dentro das artes marciais nós temos uma prática que é o Qigong. E naquela época, essas práticas causavam muita estranheza, curiosidade, porque era trabalho com energia e as pessoas viam a gente fazendo tai chi e falavam que esse cara é maluco, né? O cara estava tentando sentir energia pelas mãos. E aí eu acabei saindo da universidade, fui fazer um curso de acupuntura no SEATA, 1986. A acupuntura era placebo, não tinha fundamentação científica. Bom, até hoje tem gente que ainda fica criticando a acupuntura como Negacionista. se fosse pseudociência. Mas, É enfim. isso. Mas imagina 40 anos atrás, né? Então, eu sempre gostei dessa área e foi o que me aproximou, me fez ter uma visão mais integrativa dentro da odontologia. Na odontologia eu sempre gostei de função mastigatória, oclusão, que na verdade seria a função primária do sistema estomatognático, né? Que é comer. E às vezes a gente esquece disso, né? E a conexão disso com a saúde global da pessoa. E aí, depois de muitos anos, eu resolvi fazer outro curso de acupuntura aqui na universidade onde eu dava aula de oclusão. E aí, nesse curso de acupuntura, eu resolvi estudar algum tipo de ferramenta que pudesse quantificar de forma mais objetiva aqueles padrões energéticos da acupuntura. Porque a gente usa
avaliação da língua, avaliação do pulso. Nós tentamos avaliar, através da manifestação da pessoa examinada, quais seriam os desequilíbrios energéticos para promover saúde e manter a saúde. Isso que é muito legal. A acupuntura, eu sempre percebi isso, era uma ciência milenar que se preocupava com a manutenção da saúde, não do tratamento de doenças apenas. Então, isso me encantou. E aí eu resolvi pesquisar, encontrei um equipamento na Rússia, comprei esse equipamento, trouxemos para a clínica de acupuntura e começamos a fazer avaliações, medições, e como as avaliações eram muito pertinentes, muito relacionadas com o que nós achávamos na acupuntura, eu acabei trazendo o pessoal da Rússia para ministrar um curso aqui, e aí a coisa cresceu e eu acabei me virando representante deles aqui no Brasil. Muito bacana, viu? E isso tá vindo, então, desde 80 e poucos, assim, quer dizer, já Sim, era uma busca pessoal que você, por conhecer e entender a dor das pessoas, com essa dificuldade de perceber aquilo que aparentemente é invisível, você sim, foi buscando essa lacuna e isso se tornou meio que um propósito até na tua vida, né? Eu percebo exatamente. isso. E o mais interessante é que parece que o universo ele conspira, porque até Ele não pouco tempo parece, atrás, não. Ele conspira a favor da a- gente. Graças a Deus por até pouco isso. tempo atrás, os conhecimentos estavam aparentemente separados: odontologia, acupuntura, biocampo, bioenergia, e agora as coisas estão se integrando. Então está virando uma coisa só. E é muito, muito legal, muito gratificante. É Inclusive, muito. foi por conta do Bioel, né, que é o equipamento, que eu comecei a me interessar por essa questão da biocomunicação. Porque nós medimos os dedos, né, as pontas dos dedos, e nós utilizamos um microsistema Sujok, chamado Sujok, que é o microsistema de acupuntura coreana, que conecta as pontas dos dedos com os órgãos e sistemas. Então, eu tenho aqui a cabeça, os dois bracinhos e as duas perninhas da pessoa. Então, Nossa, que aqui eu incrível. tenho, por exemplo, tireoide, eu tenho aqui os dentes, eu tenho aqui dos Uau. dois lados o ouvido, o córtex cerebral e assim por diante. Tudo bem, é um microsistema, mas a questionamento era: como que eu tenho essa conexão? Como ocorre essa conexão a nível biológico? Porque todo mundo falava para mim que o canal energético é um canal que você não consegue, não é palpável, não tem um caminho anatômico. Mas como que não tem um caminho anatômico que seja tão preciso e tão específico? A cabeça está aqui, não está aqui. Então teria que haver um caminho. E aí eu resolvi estudar, pesquisar, e eu encontrei assim muitas respostas naquilo que hoje nós conhecemos como biologia quântica. Apesar desse nome estar um pouco desgastado, Não né? tá nada desgastado, gente. Não tá desgastado. Eu brigo com isso. Não tá, Aham. não tá, não Eu tá. concordo, eu concordo, eu concordo. Olha, as pessoas querem ficar no século passado, Sim, sabe, a gente sim, respeita, mas olha, sim, sinto muito, 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 porque sim, quem estuda acaba entrando nesse campo, queira sim, você ou não, sim, isso já é fato, fato, gente. Eu sim. sou repetitiva É, nas palavras que são algoritmo, porque isso é fato, tá? Hoje tudo isso é mensurável, né, Neto? Tá aí então, você. aí dentro da biologia quântica acadêmica, né, principalmente graças ao desenvolvimento de equipamentos que conseguem medir o mundo extremamente pequeno, o mundo nanométrico. E Sim, aí comecei a pegar publicações, montei dentro das minhas palestras aquilo que eu acreditava ser uma resposta, né? Montei o meu quebra-cabeças, sabendo que eu estou pisando num terreno que eu conhecia pouco, que é a física, né? Então não é fácil, é uma área bem pesada, mas eu arrisquei e acabei criando uma teia dentro dessas explicações. E o mais interessante é que há pouco tempo eu fui convidado para participar de publicações, né, científicas. E aí um amigo de Brasília, o Rick Sá, ele me convidou para participar de publicações. E quando eu comecei a ver o trabalho dele, o material que ele tinha selecionado, estudado, era muito parecido com aquilo que eu tinha descrito nas minhas palestras. Ele se aprofundou no assunto, estudou durante 2 anos, montou também uma perspectiva também de explicação
do que ocorria a nível biológico e era muito similar àquilo que eu tinha feito. Então, mais uma vez eu falo, né, essa sintonia, essa percepção é muito interessante. E aí, existe, né, dentro de trabalhos publicados já, sinais de que nosso organismo ele se comunica de forma extraveloz, não podia ser diferente, né? Nós intuíamos isso, porque o organismo com 300 trilhões, 50 trilhões de células, mais os micro-organismos que habitam em nós. Uma complexidade dessa não daria para ser controlada apenas por processos bioquímicos, né? Tem sua importância, mas são processos lentos. Teria de haver algum tipo de processo mais rápido, mais coerente, mais preciso de troca de informações. E isso se estabelece a cada dia e nós conseguimos encontrar essas respostas agora e começa a nos dar ferramentas de trabalho. Isso que é mais interessante. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar com campos magnéticos, com estímulos lúmicos, com fotomodulação ou biofotomodulação. Então, essas ferramentas que começaram a surgir há um tempo atrás, que eram usadas apenas de forma local, hoje nós podemos utilizar de forma não localizada, como o estímulo da acupuntura, onde você trata a mão para tratar um problema, por exemplo, geral da pessoa. Então, isso é muito legal, porque talvez a acupuntura tenha sido a primeira área dentro da odontologia que as pessoas nem perceberam que conectava o organismo de uma forma total. Porque se você vai colocar uma agulha na mão para fazer uma analgesia, você está trabalhando na mão, você não está trabalhando na boca. Então não tem como você fazer acupuntura só na boca. Você tem que fazer uma acupuntura à distância. É a prova maior de que o organismo é um só. Não adianta quererem separar. O organismo é um só. E se nós conhecermos aquilo que conecta, aquilo que controla esse organismo de forma mais sutil, nós podemos ampliar o nosso horizonte de trabalho. Sabermos, por exemplo, aquilo que está atrapalhando a comunicação desse sistema, ou então utilizar essa comunicação para tratamento. Então, abre um enorme campo de trabalho. Enorme. Muita coisa. Isso, para quem está começando a entender, já é apaixonante. E eu tenho, gente, o Neto como um verdadeiro cientista, porque o cara que vai para o outro lado do mundo buscar na fonte. A gente acabou de conversar também com a doutora Regiane, ela está lá na fonte, indo para o Lechner. Então, assim, são pessoas que a gente precisa aprender a ouvir, gente. Por isso tem 2 ouvidos, uma boca, porque realmente são pessoas que vão buscar na fonte. E não seria diferente aqui dentro da sociedade. A sociedade, a gente quer muito um estudo continuado, uma educação continuada que gera credibilidade científica, pessoal. E a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre vida. Então, são assuntos relevantes, são práticas que complementam o dia a dia do seu consultório. E o mais incrível é você ter uma máquina dessa da Bioel aqui, por exemplo, para fazer uma anamnese, para poder ter um entendimento de em que momento o seu paciente se encontra na sua disponibilidade energética, por exemplo, para cicatrizar ou para entrar numa cirurgia de um protocolo de implantes, ou para tratar um canal. Será que essa pessoa... vamos fazer os exames de sangue. Não, beleza, está correto. Mas será que energeticamente, corpo, alma, que a gente diz que é emocional, e espírito, que a gente diz que é o intelecto psicológico dele, será que está tudo coerente? O professor Neto falou uma palavra que eu amo: coerência. Coerência é a não batalha entre as informações. É quando tudo flui. Então, essa questão da coerência, o dentista, o médico, o terapeuta, ele precisa entender que isso é básico para propiciar sucesso em um tratamento. Não é verdade, Neto? Então, quando nós falamos dessa área mais sutil, energética, as pessoas em casa podem pensar que se trata de algo místico ou não comprovado cientificamente, pseudociência. Isso é muito comum. E dentro da própria física, né? Da própria física existe essa dúvida, porque o conhecimento está disperso. Mas, como eu falei para você,
Se nós pegarmos, por exemplo, o Rio Doraco. O Rio Doraco é uma técnica Só um japonesa. minutinho. Rodrigo disse que está sem áudio. Rodrigo, entra e sai novamente, porque às vezes o Instagram ele dá uma bugada aí nessa coisa de áudio e vídeo, né? Mas Você a está me gente está ouvindo, sem o né? áudio. Eu estou te ouvindo Você está me. perfeitamente Tá. bem. Se todo mundo puder fazer um joinha também dizendo que está ouvindo, porque o Aham. Rodrigo disse que está sem áudio, mas eu acho que não. Mas fala para mim, doutor Neto, sobre essa questão das informações dispersas, né? Então, por exemplo, o Rio Doraco é uma técnica da década de 60, 50, onde nós medimos os pontos fontes da acupuntura para sabermos como está o estado bioelétrico desses pontos. Então, quando você Sim. tem uma maior capacitância, você tem uma tendência à inflamação, né? Ou quando você tem uma maior resistência elétrica, você tem uma tendência à degeneração. Falando a grosso modo, quando está mais contigo o ponto, você tem uma tendência à inflamação. Tem são muitos elétrons passando ali. Então, quando você vai ver, por exemplo, o trabalho do Reinhold Fall, que fez aquela relação dos dentes com os órgãos e sistemas, eu fui pesquisar isso mais a fundo. O que ele fez? Ele começou a medir os pontos das mãos e dos pés, também parecido com o Rio Doraco, com um microamperímetro, e ele verificou, por exemplo, que no polegar, né, no que seria o meridiano do pulmão, um ponto que ele utilizava para fazer uma avaliação do sistema de drenagem linfática da boca. Então, quando ele media esse ponto na mão e esse ponto estava alterado, ele media dente a dente para ver qual dente, se havia algum dente com desequilíbrio na condutibilidade elétrica desse dente. Se Uau! ele encontrava, por exemplo, o canino. Então, o canino está com alteração. O que ele fazia? Ele media todos os pontos das mãos de novo, e aí ele via qual órgão estava desequilibrado. Fígado. Então, pera um pouquinho. Fígado canino. Então, ele foi fazendo medição, através da condutibilidade elétrica dos pontos de acupuntura e fez a conexão dos dentes com os órgãos. Se você for pegar o Bioel, na verdade, o que acontece é quando eu coloco o dedo no sensor, eu causo uma descarga elétrica na ponta desse dedo, para a gente entender de uma forma mais simples. Então, elétrons passam pelos dedos. Eu venço a resistência elétrica lá, os elétrons passam pelos meus dedos e a condutibilidade elétrica do dedo modula quanto desses elétrons vão sair pelos meus dedos e ionizar o ar e produzir um brilho. Então, quando o brilho é em excesso, tem muito elétron passando. Meu dedo está hipercondutível, tendendo à inflamação. Se eu tenho um bloqueio, poucos elétrons passam, tendência à degeneração. É a mesma coisa. Então, quando eu meço um ponto de acupuntura, ou quando eu faço bioeletrografia, ou quando eu faço Rio Doraco, são sempre alterações bioelétricas que ocorrem nos pontos de acupuntura em resposta a um desequilíbrio orgânico geral, que hoje nós começamos a entender por quê. As proteínas longas, como o colágeno, são capazes de conduzir elétrons como se fosse uma fibra ótica. E alterações Uau, nessa incrível. condução elétrica podem alterar o fluxo. Então, por exemplo, a gente começa a entender por que cicatrizes interrompem o fluxo da energia, que é tratado com terapia neural ou com acupuntura. Então, toda aquela biofísica da terapia neural, da acupuntura, do reiki, do qigong, começa a ser melhor compreendida, a ter uma base lógica de conhecimento, quando nós entendemos como são os processos de comunicação por dentro do nosso corpo. Então, as coisas, aquele quebra-cabeça começa a mostrar uma paisagem para a gente. Entendeu? Isso é incrível, sabe? Sabe como eu vejo? Isso não é novo, né? Isso vem lá de trás, pós-guerra, vamos Aham. dizer assim, 50 e poucos, 60. Estudos acerca da coerência física, da biologia do organismo. Mas eu acho que agora, ano de 2025, 26, as pessoas estão começando a entender a importância disso, assim como naquela época tinha essa questão do raio-x, por exemplo. Como é que o raio fazia a impregnação daquilo ali, daquele órgão ali, daquele osso, né? Enfim, eu acho que a gente está vivendo esse momento, só que na quântica, na biofísica quântica, porque a gente está falando em corpo, né? Em corpo humano. Então, assim, é um momento muito disponível
para a gente, através de cursos, através de palestras e através da nossa pós-graduação, né? Você que ainda não foi lá no link da bio da SBOSE, Uhum. o professor Neto é um dos professores. E resumindo, né, que a gente não tem muito tempo, a gente tem toda a disponibilidade de explicar a você de forma científica aquilo que aparentemente parece muito louco, parece muito hippie, parece muito, né, disruptivo e fora da caixinha, mas não é. Fala, Neto, para terminar, já que o nosso bate-papo é gotas de sabedoria, como é que está aí o andamento dos estudos e das publicações sobre esse assunto? Então, a ideia agora, eu estou indo em dois caminhos, né? Uma, de criar aqui dentro da nossa clínica um trabalho que seja integrativo e que o que me agrada muito é a prevenção, o trabalho de prevenção, que Legal. para mim é muito rico. Então, essa questão também do estado energético do paciente, da prevenção de problemas relacionados, por exemplo, à oclusão, porque quando nós falamos de oclusão, nós falamos de uma condição também de piezoeletricidade, que quando os dentes se tocam, produz essa piezoeletricidade. E ninguém pensa nisso. E que isso aí Ninguém também pensa nisso. estimula. Não, repete isso aí, professor. Isso aí é É, cereja do bolo na odontologia integrativa. exatamente. A mastigação, por nós termos contato entre os dentes, e isso daí é hidroxapatita com hidroxapatita, você tem um estímulo piezoelétrico também entre os dentes, que talvez seja uma das cargas energéticas ou dos sinais bioelétricos que nosso organismo se utiliza para ajudar, por exemplo, nos processos da digestão. Então, essa visão integrativa, né, de equilíbrio da função mastigatória, daquilo que ocorre, tanto a nível físico, biofísico e bioquímico, integram essa questão do funcionamento correto do nosso corpo. E eu acho que isso aí pode trazer também formas de encararmos a odontologia de uma forma mais profunda também. Muito Prática, né? profunda. Muito profunda. E prática. Você viu Então, tudo isso... aquele vídeo, professor? Desculpa te interromper, que a pessoa está batendo os dentes e eu não sei como ainda, eu quero aprofundar nisso. Eles identificavam áreas sendo estimuladas em tempo real do cérebro na batida dos dentes. A ressonância magnética funcional, ela consegue captar no córtex cerebral todos os estímulos que ocorrem a nível periférico. Então, a acupuntura, por exemplo, se você fizer uma acupuntura nos pés, onde você vai ter para tratamento visual, você vai ter um estímulo no córtex occipital, que é onde nós temos a representação da visão, por exemplo. Então, é uma das formas, inclusive, de estudar e de comprovar a acupuntura. Um tratamento, por exemplo, para dor de dente, se você estimula o IG4, que está na mão, você vai ter uma estimulação no córtex cerebral naquela região relacionada ao mesmo estímulo provocado pelos dentes. Então, é um negócio muito interessante. É muito incrível. legal. E a gente volta, então, a uma percepção do seguinte. Até aqui, né, estudamos, mas existem coisas que foram deixadas para trás, que são medicinas milenares, tratamentos milenares, conhecimentos milenares, que não competem necessariamente com o que a gente está fazendo hoje, e, ao contrário, elas vêm agregar valor para a nossa ciência é um pouco arrogante. Se você for pegar, por exemplo, muita circulação coisa. sanguínea. Circulação sanguínea foi descoberta, entre aspas, pelo Harvey, em 1750. Pô, você pega um livro lá do Souin, do Ninshu, que tem 3.000 anos, já fala de circulação sanguínea, já fala de hormônio, já fala de uma série de coisas. Então, é uma arrogância muito grande não querer estudar a fito chinesa, por exemplo, uma erva. Às vezes ela é estudada durante 200, 300 anos para entrar dentro do glossário da fitoterapia chinesa. E o cara acha que isso aí é aleatório, é pseudociência. Então, é aquela coisa, né? A gente querer falar para um bebê que R$ 100 é uma nota melhor do que uma nota de 20, esse bebê ele não tem esse critério, né? Mas não quando é tem um bebê grande, né? Um ser humaninho grande, exatamente. que não quer saber e tem raiva de quem sabe. Eu falo, Então, gente, meu talvez o Deus. segredo não seja extrema inteligência, seja extrema humildade para você aproveitar o conhecimento que já está aí do nosso lado, né? E Puxa utilizar. vida, né? Entendeu? Pois é. Depois a gente pode explicar com mais profundidade. É interessante a explicação.
Mas se Muito. funciona, se eu coloco uma agulha aqui e alguma coisa altera aqui, por que não utilizar? Então, Ai, com é certeza. complexo, né? Muita coisa. Gente, olha, o Neto é sempre um cara, até porque, eu não sei, Neto, os dois são do mesmo dia de aniversário, né? Eu acho que a gente tem uma É, coisa exatamente. assim. Tem uma Assim, sintonia, tem uma a gente sintonia. começa a conversar e quer conversar muito, muitão. Então, o que que eu vou Sim, fazer? Eu já queria te convidar, se você puder, é claro, para sexta que vem, mesmo horário, a gente bater mais um papinho sobre isso, vamos, porque bora. esse assunto, ele é muito importante na área da odontologia integrativa, sabe? Na semana que E, vem eu vou estar no Guarujá, mas opa, lá do Guarujá a gente faz a live do mesmo jeito. bora, vamos fazer uma Nem se eu coisinha estiver assim de na 20 praia, eu levo o celular na minutos. praia e fazemos da praia. Faz isso, por favor, hein? Por Muito bom, favor, vou muito bom. cobrar. Mas Porque, assim, ó, gente, é importante a gente falar sobre isso. para resumir, para as pessoas Sim, poderem entender, assim, a física quântica, a biologia, a física quântica, até pouco tempo atrás, não acreditava que dentro do nosso corpo, porque quem estuda física quântica nos laboratórios, estudam em condições extremamente controladas, temperatura extremamente baixa, quase zero absoluto, sem ruído, sem interferência. Então, quando você fala que tem fenômenos quânticos ocorrendo em seres vivos, na temperatura de 300 Kelvin, que é 27 graus centígrados, com ruído biológico, fala, não, isso aí não tem nada a ver. E se tiver, não tem significado, não tem importância de tão curto que é. Porém, hoje percebe-se que os organismos criaram uma forma de utilizar energia e informação de uma forma inteligente, aproveitando fenômenos quânticos, mesmo que extremamente curtos, com importância biológica, sim. E se nós soubermos utilizar isso no benefício do tratamento de nossos pacientes, serão bem-vindos. Como? Através de campos elétricos, campos magnéticos, terapias fotônicas, eliminando campos interferentes, utilizando, por exemplo, o aterramento. Eu tenho amigos que tratam dos pacientes e o paciente está aterrado. Melhora a psique do paciente, melhora a tranquilidade do paciente. Então, por que não utilizar isso para nosso benefício? Então, seriam boa. esses princípios que vão agregar no nosso dia a dia clínico, trazendo melhorias, benefícios, melhor recuperação de cirurgia, que nem você falou, de tratamento, de prevenção. Então, exatamente isso, trazer para nós esse conhecimento. Por que não usar, né? Ser uma coisa que Por vai que não trazer usar? benefícios, né? A gente vai ficando por aqui, pessoal, que agora eu vou conversar até com o professor Richard Altamirano também. Ah, que legal, muito bom. Mas eu quero muito, Neto, na semana que vem, se você Um puder, me dar abraço uma para ele, um chamada. abraço para o Altamirano. Estou com saudade dele. Então, e eu quero continuar esse assunto, tá, gente? Se você quer Então, tá saber bom. mais sobre esse assunto, que é incrível, que pode te fazer um upgrade na tua carreira profissional, entregar melhor e maiores coisas para os seus pacientes, entra lá no link da bio das Boss, tá bom? A gente está aqui para agregar valor na sua vida. E um beijo grande para todos que estão ficando por aqui. Um beijo no seu coração, Neto. Até semana que vem. Muito obrigado Se pela Deus quiser, oportunidade e eu até mais, acho que Cris. ele quer. Até Tá semana que bom? vem, então. Beijão, beijão. Tchau.